E penso no que nós, como igreja, temos feito com esse chamado de Jesus para sermos discípulos. Sobre o que significa seguir Jesus hoje. Eu penso se Jesus teria nos deixado como igreja e continuado no seu caminho para a cruz. O que significa ser um seguidor, um discípulo de Jesus? O que significa ser um cristão, um pequeno Cristo, que era a verdade da palavra cristão? O que Jesus espera de cada um de nós? O que Jesus nos capacita para fazer? O que Jesus espera de discípulos em Vila Leopoldina, aqui? O que Jesus espera de discípulos em São Paulo? Se formos falar a verdade, acredito que não é esperado muito de um discípulo. Um cristão que congrega nas igrejas de São Paulo. A nossa vida no Brasil é uma vida confortável. Talvez recebemos essa ideia de outros que a vida cristã, a vida de um discípulo não requer muito. Talvez fomos discipulados dessa forma. Ou que é muito pessoal e uma melhoria interior. Nós estamos buscando isso. Mas do que vemos dos evangelhos, não deve ser assim. Não sei, eu gosto das Olimpíadas. E umas que me intrigam são aqueles saltos em altura, né? Aqueles caras que vão correndo e se jogam para soltar por cima de uma vara para cair. E é interessante que eles vão treinando, eles vão disciplinando sua vida para conseguir aumentar cada vez mais essa vara. E eles começam com uma vara que a maioria consegue, quem não consegue é desqualificado e quem consegue vai aumentando cada vez mais. Para o cristão, parece que quanto mais pessoas não conseguem viver as demandas do Evangelho em ser discípulo, sabe o que nós fazemos muitas vezes como igreja? Eu já fiz. Nós pegamos a vara e nós abaixamos. Não conseguiram passar por esse, então vamos abaixar mais um pouquinho. Ninguém está conseguindo, vamos mais um pouquinho só. E aos poucos a gente vai diminuindo essa verdade que Jesus nos deixa como discípulos, para ser uma coisa que nós simplesmente precisamos pisar por cima dela. E é isso que nós achamos que somos discípulos de Jesus. Qual deve ser a altura da vara para o cristão? Qual é o custo para o discípulo em Lucas 9 e 14? O que Jesus nos mostra? Qual é o custo? É tudo. Erwin McManus, o autor que eu gosto, escreve o seguinte: o que consideramos o mais alto nível de chamado na comunidade cristã para Jesus era o ponto de partida mais básica da fé cristã. O que consideramos o mais alto nível de chamado na comunidade cristã para Jesus era o ponto de partida mais básico da fé cristã. As vidas dos grandes heróis da fé, ou até mesmo os líderes e pastores que temos na nossa vida, temos a tendência de pensar que eles são super cristãos na vida deles. Mas o que eles compreendiam e aplicavam era simplesmente a demanda desse evangelho, o custo de ser um discípulo. O chamado é o mesmo para as nossas vidas. Só achamos que tem alguns que são chamados para isso, mas Jesus comissiona e clama, declara para todos nós como seguidores, ao dizer: vão e façam discípulos.
A minha pergunta para vocês, Aliança da Vila: o que aconteceria se os discípulos da Aliança da Vila levassem isso a sério nas suas vidas, na sua vida na prática? Como seria se a igreja em todo lugar vivesse o chamado que Jesus fez? Acredito que muitas das ansiedades e preocupações que nós temos desapareceriam. Eu sei que isso parece contra a lógica nossa. Como que eu vou entregar tudo a Ele e não ter mais ansiedade e preocupação? Acredito que teríamos nossa identidade baseado e firme em quem realmente somos e para que estamos aqui. Discípulos que buscam fazer mais discípulos onde quer que nós estejamos. Em casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Agora, talvez tenha algumas pessoas que ainda não estão seguindo Jesus Cristo oficialmente. Vocês estão talvez visitando, não conheço todos vocês. Mas Jesus está falando, o caminho não é tão fácil assim. Então, se vocês decidirem seguir Jesus, se vocês tomarem essa decisão hoje de seguir Jesus pelo resto da sua vida, o que Jesus está falando é: isso custa tudo. E para vocês que já têm caminhado, é uma renovação para nós. Fazendo um compromisso de novo perante Ele. Dizendo: Deus, eu preciso entregar tudo a Ti. Eu preciso que o Senhor toma tudo em minha vida. A decisão é nossa. Igual esses homens, a decisão era deles. A pergunta é: o que nós vamos decidir fazer hoje?